Shabbat Shalom, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje, mais uma vez, aqui com o estudo da Parashá Matot, Masei, bênção dupla, Parashá dupla. E é muita alegria também que estamos encerrando o livro de Números, né? O livro de Bamidbar, né? Números que não tem a ver com Bamidbar, tem a ver com no deserto, né? E é a peregrinação no deserto que é contada aí, a gente tem desde a rebelião de Korah, que foi o motivo principal da peregrinação no deserto, né? E agora já estamos aí à beira de entrar na terra prometida, na terra de Canaã. E Matot Masei fala sobre isso. Matot, que é o plural de Mate, que é tribo, né? E Masei, que quer dizer jornadas ou etapas, né? Então, na Parashá Matot, você vai ver muito falando sobre as tribos, você fala também sobre a divisão das terras, a divisão das tribos, a divisão também dos exércitos que foram lá. Eu gosto muito, eu não posso deixar de comentar, aquele que pagou com a língua, foi Balaão, ele abençoou o povo, mas foi lá e nessa paraxá, ó, eles vão lá e tchau, tchau, Balaão. Acabaram com Balaão. E também com todos aqueles que fizeram aquela trama de Balaão, né? Balaão não podendo amaldiçoar, como falamos aqui na paraxá, duas paraxotas anteriores, falamos na paraxá passada sobre Pinhas, né? Sobre Finéias, que foi lá e deu a lança lá no líder, num dos príncipes de Israel, com uma mulher que não era do povo de Israel, mas que fez o povo se contaminar com outros deuses. Tudo está falando aí, gente, é muito importante a gente falar. Os maiores pecados é sempre a idolatria. Toda tentativa de resistência, seja o povo de Israel, seja de qualquer outro povo que venha contra o povo de Israel e todas as nações que são enxertadas na casa de Israel, que querem seguir o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, a maior parte dos Nisayon, a maior parte dos julgamentos, das tentações, é a idolatria. E hoje vamos falar muito sobre idolatria, mas de uma forma que vocês vão pensar que a gente não está falando sobre idolatria, mas a gente vai chegar lá. Mas, continuando aí falando da Paraxá, Matot Masei, falamos sobre isso, falamos sobre a arte de negociação também, tem a negociação ali dos que ficaram do lado de lá do Rio Jordão. Masei vai falando das etapas, vai enumerando, se eu não me engano, são 35, 36 versículos falando sobre as etapas que os filhos de Israel passaram desde que saíram do Egito, falando dali eles foram para lá, dali eles foram para lá. E parece que eles andaram muito, mas na verdade eles, pelos sábios, né, pelos escritos, pelos comentários, eles se mantiveram quase 38 anos na cidade de Cádiz, né, ali na beira de Edom, e depois eles ficaram circulando por mais um pouco de tempo ali na cidade de Kiryat Arba, se eu não me engano. Mas a gente vê isso mais um pouquinho adiante, não tem problema. Mas hoje a gente vai falar de uma passagem que polêmica. Hoje vamos falar de controvérsias e vamos falar de pena de morte. O que vocês acham de pena de morte? Olha só. Isso daí foi um assunto que no Brasil da explosão, com certeza. Mas a Torá já tratava disso, especificamente para alguns casos. Mais especificamente, aqui a gente está falando vamos colocar entre aspas aí, da misericórdia com aqueles que não cometeram um homicídio de forma dolosa ou de uma forma com intenção de matar, né? Então, o Eterno mandou que fossem separados ali estava tratando ali, números 35, começa tratando das cidades dos levitas, das tribos de Levi, estava fazendo toda aquela separação da terra de Israel, que eles iam entrar para possuir, né, a terra de Canaã. E nessas cidades dos levitas, eles tinham, foi mandado designar algumas cidades como cidades de refúgio.
mas exatamente 6 cidades de refúgio. E nós vamos ver sobre isso, vamos começar lendo sobre Números 35, 10, 11. Fale com os filhos de Israel e diga-lhes, o Eterno mandando falar, Moisés falar. Quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nela se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Então, basicamente é isso. O homicida, e fala nessa paraxá também, um pouquinho mais adiante, sobre todos os tipos de entre aspas, de consideração que era para ser feito sobre o homicida, se o homicida estava com um pedaço de ferro na mão, com intenção de matar, se o homicida estava com uma pedra na mão com intenção de matar, se ele estava com um pedaço de madeira na mão, ele tinha intenção de matar, certo? Em alguns casos poderiam ser considerados que ele não matou. Por exemplo, jogou uma pedra em algum lugar, não viu que tinha uma pessoa embaixo e matou a pessoa. Ela não teve uma intenção de matar, né? Ou sem querer esbarrou, estava numa construção, esbarrou no colega, o colega foi, caiu e morreu. Mas a gente tem que entender que aqui tem a figura justamente naquela época do vingador, né? Daquela pessoa que vingava o sangue daquela pessoa, do vingador de sangue, né? E pode botar o próximo o slide, por favor? Primeiro vamos falar das cidades, que foram determinadas 6 cidades no total. Fala aí nesse capítulo 35, que o Eterno mandou que se designasse 6 cidades. Moisés, ele determinou as 3, como Moisés não entrou na terra, ele já determinou quais seriam as 3 cidades. Lá em Deuteronômio 4, né, quando a gente vai chegar na próxima paraxá, ele vai falar sobre as 3 cidades que determinou do lado de cá do Jordão, no lado direito, né? Onde ficou nessa negociação toda de 2,5 tribos que não quiseram passar o Jordão, porque tinham muito gado, queriam manter aquela terra, viram que aquela terra era boa para o pasto, né? Mantiveram as suas mulheres e crianças naquele lado, na negociação, e falaram, não, nós vamos à frente, nós vamos à vanguarda dos nossos irmãos, para os nossos irmãos não desanimarem, né? Então, a tribo de Gade, a tribo de Ruben e metade da tribo de Manassés ficaram do lado direito do Jordão, e ali Moisés, em Deuteronômio 4, já estabeleceu as 3 cidades de refúgio do lado de cá do Jordão. E Josué, que foi aquele que liderou em substituição a Moisés, nós vemos em algumas parashiotes anteriores, se eu não me engano, 2 anteriores, quando Moisés nomeia, né, o Eterno Moisés pede ao Eterno para que se designe um líder em substituição a Moisés, Josué, né? E nós temos aquele relatório todo dos espias, nós temos todos aquele episódio dos espias, né? Que Josué e Caleb foram os únicos que voltaram com um bom relatório. E Josué, já quando ingressa na terra de Canaã, lá em Josué 20, 7 e 8, fala de novo das 6 cidades, as 3 que Moisés já tinha determinado, o Eterno já tinha dito a Moisés quais seriam, e o Eterno fala com Josué quais seriam as outras 3 cidades, do lado, já na terra de Canaã, no lado esquerdo aí do nosso mapa. Até tem um mapa aí para facilitar. E o muito interessante disso, que as cidades, no total de cidades que foram dadas aos levitas, lembrando que todas as cidades de refúgio eram cidades da tribo de Levi. Levi não ganhou terra. Levi foi cuidada, a tribo de Levi foi cuidada pelas outras tribos, e viviam das ofertas designadas que as outras tribos davam para a tribo de Levi. Nós temos aquela estrutura hierárquica de Israel, Levi e Cohen, sacerdote, levitas e o povo de Israel. Então, essas tribos, essas cidades eram cidades no meio da terra das outras tribos. E o que é interessante nisso tudo, né? A primeira pergunta que eu me fiz mesmo, quando eu li novamente a paraxá dessa semana, e falei, vem cá, se 2,5 tribos ficaram do lado de cá, e 9,5 tribos ficaram do lado de lá, por que o Eterno mandou 3 cidades para um lado e 3 cidades para o outro?
9,5 é mais que 2,5. No mínimo tinha que ser 4 para um lado, 2 para o outro, 5 para o lado, 1 para o outro. Já existia, e se eu não me engano, está no livro de Oséias, se eu não me engano, falando, né? Não existia naquela época, mas em Oséias fala sobre a profecia, os sábios falam sobre isso, que na terra, que era a terra de Gileade, que Gileade ficava do lado de cá do Jordão, na parte da tribo de Manassés, que ficou do lado de cá do Jordão, fala que tudo que vem de Gileade, Gileade produz os assassinos, os homicidas. Então, nessa sabedoria extrema que vem do Eterno realmente, designou que 3 cidades fossem de um lado e 3 cidades fossem de um outro, porque saberia que do lado de lá do Jordão haveria mais homicidas, haveria mais esses casos que poderiam receber essas pessoas que estavam suscetíveis ao homicídio culposo, vamos dizer assim, sem dolo, sem intenção, né? Pode passar o próximo, por favor. E Números 35:12 continua, na continuação desse capítulo, fala que nessas cidades o homicida poderá se refugiar do vingador de sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Importante vocês entenderem que aqui nada é à toa e nada é por acaso, certo? Eu vou ler depois desse slide um comentário, mas eu quero falar sobre esse versículo primeiro. As pessoas pensam o seguinte: a pessoa matava sem querer, dava no pé, entrava na cidade de refúgio e ninguém podia fazer nada com ele. Não era esse o procedimento. O que acontecia, na verdade, né? E depois vocês vão ver a profundidade que tem além, em cima desse versículo. As pessoas que cometiam esse homicídio culposo, né, sem intenção, elas fugiam realmente da cidade e iam até uma das cidades de refúgio. As cidades, lembrando que as cidades eram moradas, as cidades muitas vezes eram fortificadas, chegavam à porta da cidade, existiam os anciãos que ficavam à porta da cidade, lembram? Dos anciãos que ficavam à porta da cidade, quando uma pessoa queria se fazer de servo da outra pessoa, voluntariamente, que amava o seu senhor e queria que aí furavam a orelha dele na frente dos... Então, eles iam até a porta da cidade. A porta da cidade é como se fosse... Até quem conhece um pouquinho de história de Portugal, sabe que Portugal, eles instalavam, eram os pelourinhos, né? Até tem o Pelourinho famoso, o nome Pelourinho lá em Salvador, na Bahia, mas o Pelourinho, na verdade, é um monumento de pedra, que era onde eram feitos julgamentos pelo juiz da cidade, ou pelas anciãos, pelas pessoas que tinham essa incumbência na cidade de fazer esse julgamento, né? E era onde, inclusive, muitos deles eram executadas as pessoas que tinham alguns certos tipos de crime. Mas o portão das cidades era como se fosse esse pelourinho, vamos dizer assim, era onde eram feitos os julgamentos, era no portão da cidade que ficavam os anciãos, que deixavam, vamos dizer assim, praticamente como a Polícia Federal ou o CEF ali, deixavam passar a fronteira, entendeu? Ficavam ali analisando quem é aquela pessoa, de onde aquela pessoa vinha, precisava ter esse tipo de análise. E chegava essa pessoa que cometeu esse homicídio até esse ancião na porta da cidade e falava: olha, eu cometi um homicídio e estou querendo me refugiar nessa cidade. Aí simplesmente o ancião não pegava e abria a porta. Se essa pessoa estiver mentindo e na verdade ela estiver cometido um homicídio com culpa, ele não pode manter um assassino dentro da sua cidade. Imagina, numa cidade de levitas, um assassino que cometeu um homicídio na outra cidade e manter ali a iniquidade no meio de uma tribo, dos levitas, que os levitas têm um nível de santidade, têm um nível justamente de estudo da Torá, de consagração, não tanto quanto Cohen, mas tinham. Bem, então eles pegavam, o que fazia? Esses anciãos pegavam, iam até os anciãos da cidade aonde esse homicida cometeu esse ato, e ali ele era julgado. Porque o homicida só podia ser condenado por 2 ou 3 testemunhas, e tinha todo um aparato,
como realmente ocorreu a morte, tinha alguém testemunhando, não tinha ninguém testemunhando, investigava-se o caso. Caso realmente ele tivesse cometido esse homicídio culposo, né, sem dolo, sem intenção, ele era levado para a cidade de refúgio e era permitido que ele vivesse na cidade de refúgio. Não era simplesmente um processo fácil. Agora, para quem vocês acham que essa cidade de refúgio, esse procedimento todo, era feito? Para quem esse processo todo foi pensado? Geralmente a gente pensa, não, a pessoa matou sem intenção, sem culpa. É para que ela não morra. Tem esse ponto também, porque dizem os sábios e muitos comentaristas também que um dos motivos dessa pessoa sair e ir para uma cidade de levitas, porque os levitas estavam muito mais conectados com o estudo da Torá, estavam muito mais conectados com o Eterno, e ele que cometeu esse ato poderia, vivendo exilado no meio daqueles levitas, se elevar espiritualmente através do estudo da Torá, viver uma vida consagrada. Quase que fosse, vamos dizer assim, não é isso, mas como se fosse uma penitência, vamos colocar assim. Mas é justamente o contrário, é a pessoa, quando foge e vai para a cidade de refúgio, ela está em situação de perigo, ela está em situação de aflição, tá? Assim como muitos que chegam para nós aqui, muitos que chegam, principalmente nas igrejas, aí fora, gente, eu estou com uma vida toda errada, eu estou com a vida, eu cometi isso, eu cometi aquilo, eu cometi... E muitas sem intenção. Por quê? A partir do momento que você não sabe o que é pecado, como muitos não sabem que o pecado é a transgressão da lei, a transgressão da Torá. Muitos não sabem, mas só que elas começam a entender e quando começam a entender, fala, pequei contra o Senhor, assim como Davi, pequei contra o Senhor, ele não enxergou quando mandou Batseba, o marido de Batseba para frente, da linha de frente. Ele não estava percebendo o pecado na sua totalidade. E muitas pessoas vêm querendo entrar na cidade de refúgio. Mas, voltando, quem era o real beneficiado? Era aquele que foi buscar uma elevação e ficou lá, vamos dizer assim, entrou lá no templo budista, se retirou, raspou a cabeça, virou monge budista, agora eu sou bonzinho? Não é isso. Sou da paz? Não, não é. Esse procedimento todo era voltado para o vingador de sangue. Porque quem era o vingador de sangue, né? Do sangue? A palavra em hebraico utilizada, e vamos falar sobre hebraico um pouquinho na frente, é goel. Goel, que é a mesma palavra para aquele que redime, aquele redentor. O redentor era aquele, o que redime, vamos lembrar da história de Ruth, né? Moabita, que era aquele, o resgatador, né? Que era aquele que podia resgatar a herança, era o parente próximo. Então, por exemplo, existe nas leis, existe na Torá, dizendo quem era o parente próximo, quando a gente fala principalmente na questão de terra. Mas se a gente pensar de uma forma fácil, é como hoje em dia, gente. Se a pessoa morre, e temos o exemplo da filha de Zelofeade na paraxá anterior e nessa paraxá também. Se a pessoa morre, tem terras, para quem que vai passar a terra? Para o filho, geralmente é o filho, se for o pai, ou o irmão. Esse é o vingador de sangue. Não era qualquer pessoa da família chegava e matava discriminadamente, não. E geralmente são as pessoas que mais sofrem, né? São aquelas pessoas que realmente mais sentem. Mas esse processo era para quê? Se o assassino, o homicida, vamos colocar assim, que não foi com intenção, que foi um homicídio sem intenção, cometeu esse crime, tá?
que não é sem querer, mas foi um crime. A Bíblia disse não matarás, certo? Pegou, se esse vingador de sangue chegar e matasse ele, que não teve culpa, quem estaria no crime de homicídio com intenção seria o vingador de sangue. Então, Deus é perfeito. Ele criou as leis para preservar uma parte, sim, que teria uma elevação, que teria uma mudança, que teria um processo de arrependimento. Geralmente, quem mata sem culpa, e eu já tive amigos, colegas, histórias, vizinhos contadas de pessoas, por exemplo, que mataram outras pessoas em acidentes de trânsito e não tiveram culpa. Pessoas muitas vezes amadas por elas, que estavam no banco do carona e ele bateu com o carro por algum motivo e ela morreu. Ele foi um homicida sem culpa. Mas se chegasse, por exemplo, o pai ou filho daquela pessoa que morreu e matasse ele, seria um homicídio com culpa. Mas o mais interessante é que o sistema antes da Torá, antes de ter uma lei, antes de ter juízes, antes de ter reis, aqui a gente está estabelecendo regras para quando o povo entrasse na terra de Canaã, para que a nação de Israel fosse direcionada pelas leis de Deus. E A existe um questão, comentário. Pois não. vou fazer um comentário aqui. A questão toda aqui, que o Vingador de Sangue, né, a pessoa que vai resgatar, por que tinha isso, né? Porque quando uma pessoa é assassinada, a terra, ela clama por justiça. Assim aconteceu desde Abel, quando Caim matou Abel, ok? E para que essa justiça seja feita, o assassino também precisa morrer, ok? Então, você não consegue ter remissão de pecados sem derramamento de sangue. Compreenderam aqui? Então, o ponto todo é que se uma pessoa matou com intenção, se ela matou com intenção, ela teve intenção, ela tinha, e Yeshua, inclusive, comenta sobre isso, aquele que odeia seu irmão já cometeu homicídio. Aí a gente, ué, mas como assim? É porque o que importa aqui é a intenção. É a pessoa que está com a pedra na mão, é a pessoa que tem raiva do irmão e por acaso matou o irmão, não pode ser considerado como não intencional, porque ele tinha raiva, ele estava numa discussão e matou, ok? Então, isso não vale para essas pessoas com intenção, eles são homicidas. E como eles são homicidas, o vingador de sangue, que é como o Marco falou, é a pessoa, o resgatador, aquele mais próximo da família, ele precisa derramar o sangue do assassino para que a terra entre em equilíbrio. Toda a questão aqui é equilíbrio. Então, se você mata alguém, você precisa trazer em equilíbrio, o assassino precisa morrer. Sempre tem que ter alguém que morra pelo assassino de outra pessoa. E depois nós vamos comentar a respeito disso mais para frente, no final, quando o Marco terminar. Entendeu? Então, essa é toda a situação. Agora, quando a pessoa não tem intenção, como ele falou, foi num acidente de carro, ou então, de repente, a pessoa estava em uma varanda, deixou cair uma pedra e caiu numa pessoa e matou. Ou, enfim, qualquer coisa que você não tenha tido intenção, ou você não tinha raiva nenhuma da pessoa e, por acaso, por algum acidente, matou aquela pessoa, o vingador de sangue, ele tem direito de matar sem culpa. Então, para que não matassem pessoas inocentes, essas cidades foram estabelecidas dentro das cidades do Levita, né? Quando distribuíram a terra para todos, deram 42 e depois mais algumas 42 cidades, mais 6. 49, eu acho, cidades para os levitas, e dentro dessas cidades dos levitas é que foram colocadas as cidades de refúgio, para que essa pessoa pudesse ter um lugar para fugir e para ter esse julgamento. Então, lá, como ele falou, vai ter esse julgamento perante e outro detalhe que eu não falei antes, mesmo a pessoa que matou com intenção, ela também não podia ser morta de qualquer maneira. Tem regras, existiam regras. O vingador de sangue tinha direito de matar, era a pena de morte dele, ele também merecia morrer. Não existe resgate para a pessoa com intenção de morte,
mas para que ela pudesse ser julgada e sentenciada à morte, à pena de morte, precisava ter pelo menos 2 testemunhas. Então já começa por aí, né? E precisava ter o julgamento. Então, além das testemunhas, ainda tinha que ter o julgamento. Ou seja, não era tão fácil assim. Não é, matou uma pessoa e simplesmente o vingador de sangue mata. Não é assim. Ok? E para proteger aqueles que não tinham intenção, ele tinha essas cidades de refúgio. Então, essas cidades de refúgio, eles iam para lá e eles eram obrigados a ficar nessa cidade a vida praticamente inteira. Vamos imaginar assim, era como se fosse uma prisão, entende? Mas era uma prisão livre. Eles viviam na cidade normalmente, no meio dos levitas, mas ele estava longe da família, estava longe da sua casa, longe dos seus irmãos, e ele precisava ficar ali até o sumo sacerdote morrer. Ou seja, alguém também tinha que morrer para que ele fosse inocentado. Antes disso, ele não podia sair. Se ele saísse dessa cidade por qualquer motivo, o que ia acontecer? O vingador de sangue podia matar porque ele descumpriu. Vamos dizer assim, ele descumpriu a sentença dele, ele saiu, está longe da proteção do Eterno. Porque naquela cidade é como se o Eterno estivesse dizendo, olha só, enquanto você estiver debaixo das minhas asas, enquanto você estiver aqui na minha cidade, eu vou te proteger. Ninguém vai poder te matar aqui. Você vai ficar aqui sob minha proteção. Né? Enquanto, se você fugir, se você sair, já era. Se você sair, você está por sua própria conta. E o vingador de sangue, se vier matar, não tem culpa, porque ele fugiu. Vocês entenderam aqui como é que funciona? Então, essa é a questão. Depois nós voltamos nesse ponto. Marco. Mas então, um dos comentários sobre esse versículo específico fala muito disso que a Luana falou agora. Passa o próximo slide, Luana. Uhum. Shadal, que é um rabino do século XVII, em torno de 1800 e alguma coisa, né? Ele, século XIX, eu já não sei mais contar, viu? O Shadal, que era da família do Lotsato, né? Ele fala justamente sobre esse versículo de 36:12, que a gente estava falando sobre o Redentor, sobre o Vingador de Sangue, que antes não tinha determinação e designação de tribunais para fazer esse tipo de julgamento. Lembrando, eles estavam preparando tudo para quando entrasse na terra de Canaã, aquela terra que havia o tabernáculo, o Mishkan, que futuramente teve o Beit HaMikdash, que foi o templo, que a presença do Eterno vivia ali no meio deles. Fala o Shadal. Antigamente, antes que os povos fossem organizados sob um rei, ministros, juízes e oficiais, cada família se vingava de outras famílias. E o parente mais próximo do morto era responsável por vingar a sua morte. A Torá estabeleceu juízes e oficiais e transferiu as responsabilidades de vingança ou de um assassinato de indivíduos para a comunidade. Agora, em caso de assassinato, era possível apaziguar o vingador, dizendo-lhe que deixasse para os juízes investigar e executar o assassino se fosse considerado culpado de assassinato. Ou seja, a responsabilidade deixou de ser do vingador ir lá e matar, para que os juízes passassem por um julgamento e fosse realmente julgado, e se tivesse culpa, se fosse com dolo, com intenção, ele seria morto, ele seria executado. No entanto, quando o assassinato não foi intencional, era impossível apaziguar o vingador e obrigá-lo a ver que aquele que matou seu pai ou irmão ficara impune. Ele e seus conhecidos interpretariam isso, sua inação, como prova de que ele não ama seu pai ou seu irmão, já que não vinga a morte deles. Agora, era impossível desarraigar totalmente essa atitude, que a falta de vingança implicava a falta de amor. A sabedoria divina sabia que condenar à morte o vingador, ao vingar uma morte involuntária, não impediria que todos, ou mesmo a maioria dos vingadores, vingassem a morte de seus parentes. Portanto, o que a Torá fez? Deixou ao vingador o direito de vingar a morte de seus parentes, mas designou locais de refúgio onde o assassino involuntário poderia buscar proteção,
nos quais o Vingador é incapaz de matá-lo. Ou seja, foi proteção para o próprio Vingador. Para que o Vingador, vamos dizer assim, não saísse nem mal, porque ele não pôde vingar o sangue, e nem que ele cometesse um ato que ele seria culpado posteriormente. Que a pessoa não foi julgada. Antes era aquela questão, antes da Torá, era cada um por si. Da Torá escrita. Estamos falando da parte da Torá escrita, estamos falando da parte de organização do povo para entrar na terra de Canaã. Então, foi importante e é importante a gente entender como funcionava a cidade de refúgio. Ela não funcionava de qualquer forma. Precisava ter essa cidade de refúgio para que essas pessoas que não assassinassem, cometessem um homicídio com intenção, tivessem para onde fugir e que livrasse o Vingador de uma vingança desproporcional, vamos colocar assim. E a partir daí, a partir desse sistema, nós teríamos todo um processo de julgamento e da própria execução da pessoa, né? Mas isso suscita também algumas dúvidas, né? Porque toda vez que a gente fala nessa questão da pena de morte, as pessoas podem trazer isso para o nosso dia. Ah, pessoas que são a favor da pena de morte, por exemplo, no Brasil, são. Ah, não, tem que matar mesmo, bandido bom, bandido morto. A gente tem que entender o seguinte, gente. É uma época e é uma estrutura de uma sociedade, como eu falei antes, que tinha o tabernáculo, que tinha a presença de Deus ali no meio. E era já falho naquela época com todas as rebeliões que tiveram. Mas que tinha um sistema próprio, um sistema de judicial próprio, para que fosse julgado cada caso. Tinha sabedoria da Torá, não era algo jogado, não era algo, um sistema corrupto, não era um sistema das nações. Então, esse foi o principal papel da cidade de refúgio. E como a Luana falou, e é o próximo slide, quando a gente fala lá em Números 35, 28, a gente pode tirar várias coisas também disso, que, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte desse, o homicida voltará à terra de sua posse. Comentaristas falam, um dos motivos seria que o sumo sacerdote, ele era, como sacerdote, como da tribo de Levi, ele era o grande responsável por todas as terras dos levitas. Todas as cidades dos levitas eram, na verdade, administradas numa forma política, vamos dizer até assim, mas de uma forma geral, pelo sumo sacerdote. Então, quando o sumo sacerdote morria, que foi sob a liderança de quem aqueles tribunais que foram estabelecidos julgaram aquela pessoa, a partir daquele momento que ele morresse, o tribunal, a pena daquela pessoa estaria extinta. Ela poderia sair da cidade de refúgio. Lembrando também outra coisa. Se vocês virem bem e lerem bem, entenderem na Torá, vocês veem que não há pena de prisão na Torá. É uma coisa que nós temos no nosso sistema judicial, né? A pessoa, quando comete qualquer crime, ela é presa. Nós não temos pena de prisão na Torá. Porque a prisão, lembrando, eles saíram de uma prisão, saíram de um estado no Egito. E toda a relação entre a sociedade, ela foi tratada de uma forma que não houvesse esse tipo de prisão, houvesse sempre a reparação. E uma das formas da reparação, como a Luana bem disse, para o homicida intencional, não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Hoje, daria para a gente ter pena de morte? Como há, por exemplo, nos Estados Unidos, como há em alguns lugares? Falando de uma forma, com a visão da Torá, gente,
certamente o Estado, os homens, sim, nós temos que obedecer às leis do país. Se, por exemplo, nos Estados Unidos a pena de morte e o tribunal sentenciou a pena de morte, tudo bem, temos que seguir a lei, mas temos que também analisar com ressalva, mediante a Torá, mas nós não estamos na presença do Eterno total. A sociedade não é ditada, e esse foi um dos motivos quando o povo pediu um rei lá para Samuel e ele ungiu Saul. A palavra de Deus veio sobre ele falando: agora vocês vão sofrer as consequências de ter escolhido um rei, porque aquele que deveria reinar sobre o povo de Israel é o próprio Eterno, que é a restauração dos últimos dias, quando o rei Mashiach, quando Yeshua vier para reinar sobre seu povo. Tudo isso é uma preparação para os últimos dias. Mas essa questão do sumo sacerdote também a gente pode levar por outro lado. Todos nós, quando éramos nas nossas vidas, cometemos pecados involuntários, cometemos muitas vezes idolatria. Idolatria é um tipo de... A idolatria é comparada ao homicídio pela Torá. Cometemos outros pecados dignos de morte, o adultério. Mas muitas vezes nós não tínhamos a noção, nós não tínhamos o ferro na mão, nós não tínhamos o pedaço de madeira na mão, nós não tínhamos a pedra na mão, como está falando aqui em Números 35. Nós não tínhamos a ferramenta, nós não tínhamos a Torá, nós não tínhamos a palavra do Eterno, nós não tínhamos nem Yeshua, não tínhamos Jesus. Mas o nosso sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque, morreu por nossos pecados, pela nossa iniquidade, pela nossa transgressão, pelos nossos crimes de morte. E quando o nosso sumo sacerdote morreu pelos nossos pecados, e essa é a visão de como a gente deve encarar a morte de Yeshua, e mais do que a morte, porque ele venceu a morte. Eram as nossas penas, nossa prisão, a nossa entrada nessas cidades de refúgio. Somos livres agora. Mas somos livres para fazer aquilo tudo de novo? Somos livres para continuar cometendo a iniquidade, a transgressão da Torá, a transgressão da lei? Não. Não é só como a gente aprende nas igrejas, beber, fumar, cometer adultério, tudo bem, que é tão grave para os outros, para todos, né? Mas é tudo. É a gente aprender a Torá, é viver dentro da Torá do Eterno e aprender o que é iniquidade. Pode falar, Luana. Isso, eu queria falar porque o que você falou me despertou aqui uma passagem de Hebreus 9, que fala do testamento, né? E ele está falando justamente da questão do sumo sacerdote. Então, nós vemos aqui que a pessoa que cometia esse crime sem intenção, ele ia para a cidade de refúgio, mas ele tinha que ficar lá até a morte do sumo sacerdote, caso ele não seja culpado, né? Ou seja, não tenham testemunhos para provar que ele era culpado. Não tinha, então, no julgamento dele, ele fica ali naquela cidade até que o sumo sacerdote possa morrer, né? E eu ouvi até uma história engraçada de um rabino que estava falando uma vez sobre um midrash que existe, que falava que a mãe do sumo sacerdote ficava dia e noite tricotando mantos e roupas e coisas para esses assassinos na cidade de refúgio, com medo deles ficarem orando e pedirem a Deus para que matassem o filho dela, não é? Então, é muito interessante você pensar, olha, ela estava ali o tempo todo cuidando deles, né? Para que eles não desejem a morte do meu filho, né?
Então, enfim, a questão toda que o sumo sacerdote, quando ele morria, essa pessoa voltava e ficava liberta. É como se aquele pecado que ele cometeu, aquele pecado de morte que ele cometeu, tivesse sido perdoado. Ele foi inocentado. E se nós formos aqui pensar em Hebreus, que fala, né, que no caso de um testamento, o testamento só é válido quando aquela pessoa morre, não é? Então, ele está falando aqui, na verdade, de Yeshua, está falando do sangue de Yeshua, que é suficiente para cobrir todos os pecados e tudo mais. É sobre isso aqui que ele está falando. Porque imagina que nós, quando viemos das nações, ou até mesmo outros que são judeus que já estão ali dentro de Israel, mas que não são judeus seculares, por exemplo, não seguem a Torá e tudo mais, tem muitos pecados que são cometidos sem intenção. Muitos. E muitos deles têm a pena de morte, né? Então, se você, por exemplo, adultera, como o Marco falou, é um pecado de morte. Se você idolatrava, né, praticava idolatria, era um pecado de morte. Mas todos esses pecados de morte precisavam passar por julgamento e precisavam passar por duas testemunhas. Não é? Então, veja bem que todos nós, né, e eu estou colocando todos no mesmo bolo, porque o apóstolo Paulo coloca todo mundo também no mesmo bolo, não é? Dizendo que todos nós pecamos, todos os tipos. E aqui na passagem de Números, ele cita sempre que onde se derramou o sangue, naquele local onde se derramou o sangue, você precisa que outro sangue cubra, né, essa morte. Né? E por isso, quando o sumo sacerdote morre, ele é inocentado. E no nosso caso, é a mesma coisa. Nós temos um sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Mesmo que não temos o templo e não temos o sacerdócio levítico atualmente, por conta disso, nós temos um sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. O Marco já falou, né? Que é Yeshua. Ele fica intercedendo por nós o tempo todo, mas olha, ele só podia morrer uma vez só. E é isso que as pessoas às vezes não entendem. Yeshua é o sumo sacerdote, mas ele só podia morrer uma vez. Então, todo mundo ali que estava em pecado, não intencional, porque não tinha conhecimento, por isso que nós falamos que quando Yeshua morreu, todos os nossos pecados foram perdoados. Sim, todos nós nos tornamos inocentes, porque ele morreu uma vez. Tudo que você cometeu para trás. Agora, vocês vão continuar pecando? Porque agora não é mais sem intenção. Porque agora que vocês conhecem Yeshua, o que acontece? Vocês já têm intenção, porque vocês já sabem. Se alguém fala para vocês que vocês não podem comer carne de porco que vocês comem, esse é um pecado com intenção. E se é um pecado com intenção, vocês acham que o vingador de sangue não vai vir? Vocês sabem quem é o vingador de sangue? Está escrito no profeta, não é, Marco? Aquele que vem de Bosra, vem com a. São os próximos dois slides. Hã? São os próximos 2 slides. Pronto, então não vou nem falar, você continua aí. Você pode passar e falar. Pronto, que está falando aqui. A palavra Goel. A palavra Goel, que é a palavra vingador que está lá, que é o redentor, é a mesma palavra para redentor, que está em várias passagens quando está falando do nosso Mashiach. Muitas pessoas pensam que o Mashiach, que o Messias, que Yeshua vem como mansinho, como bonzinho, paz e amor, não é isso? Ele vem agora porque ele já morreu como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque para assumir esse papel perante o Pai, oferecendo orações e sacrifícios noite e dia como sumo sacerdote no templo celestial. Perdoou aqueles nossos pecados por conta dessa questão da gente poder sair das cidades de refúgio, e a Luana depois vai falar um pouquinho sobre como agora nós temos que nos refugiar novamente em novas cidades de refúgio. Mas essa mesma palavra é utilizada no próximo slide, que é Isaías 63. Quem é esse que vem de Edom, de Bosra? Bosra é a capital de Edom. Edom é chamado, é conhecido no meio judaico como o último exílio, o Império de Roma, o cristianismo. Vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força. Ele não vem calminho, não, gente. Sou eu,
O Eterno está falando que fala com justiça que sou poderoso para salvar. E por que suas roupas estão vermelhas? Por que se parecem com as roupas de quem pisa com uvas no lagar? Alguém já foi aqui, quem está em Portugal, numa vinícola, já foi numa adega, ver como é que pisa a uva e a barra da roupa sai toda vermelha de uva tinta? O lagar eu pisei sozinho. Dos povos, das nações, ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas. Porque o dia da vingança estava no meu coração. Quando fala dia da vingança e ano da redenção havia chegado, o dia da vingança está falando de Goali, que é a minha vingança, a minha redenção. E o próximo slide, Luana, para a gente encerrar e começar, você pode falar à vontade, é Apocalipse 19:13, que ele está vestido num cavalo branco. O pessoal só lembra do cavalo branco, né? Com a coroa na cabeça. Mas ele está vestido com um manto encharcado de sangue. E o seu nome é Quem é o Verbo de Deus? Quem é que João fala? É Yeshua. Pois é, Mas gente. agora, o que nós precisamos fazer, não sei se a Luana vai falar alguma coisa antes, mas o que a gente precisa fazer é entrar justamente, procurar as cidades de refúgio. E não é, gente, fugir para a montanha, vai chegar até a época, tá? Mas não é isso. Não é sair agora e fugir para as montanhas e viver isolado do mundo. Quem quiser, quem tiver nessa vibe, pô, legal, porque eu acho legal viver na natureza, acho muito bom. Mas não é por medo. Porque diz também que aqueles que têm o testemunho de Yeshua e têm a Torá, têm os mandamentos de Deus, eles serão guardados. Isso me lembrou aquela passagem de Apocalipse que fala, né, que os descendentes, os filhos serão guardados da ira, né, quando Rassatã for atrás dos descendentes, né, da Mas terra, quem acho que é é? Apocalipse 12, ele vai Mas quem falando é? isso. São os que têm o testemunho de Yeshua e guardam os mandamentos. É verdade. Aí fora, há muitas pessoas que têm o testemunho de Yeshua, mas não guardam os mandamentos. Mas não muitas vezes até nem por culpa delas. Mas hoje, daqui a pouco, está chegando o tempo que não haverá mais desculpa. Internet está aí, gente. O saber de muito se multiplicaria já chegou. Antes, tinha que ser o que o padre falava, o que o pastor falava. Agora não. Agora você tem acesso ao livro. As Bíblias estão traduzidas. Os livros estão traduzidos. Há 200, 300 anos atrás, beleza, até você teria desculpa, né? Foi sem intenção. Fica na cidade de refúgio. Mas agora nós temos que entrar nessas novas cidades de refúgio. Sim, porque Quero é que eu queria sabido que a pelos Luana sábios, falasse um pouquinho. é sabido pelos sábios, né, de Israel, que quando o Mashiach vier, novas cidades de refúgio serão reconstruídas, né? E, e muitas das vezes perguntam, mas para que vai ser reconstruído cidades de refúgio e tudo mais? E nós temos aqui um caso muito interessante de que o que acontece é que quando Yeshua voltar, ele vai vir não só para resgatar e proteger os seus, mas ele também vem como como vingador de sangue. Né? E aí você pensa, mas por que ele vai ser vingador de sangue? Quem nós matamos? E nós ficamos pensando assim, né? Eu vou ler um trecho do livro do Rabino Shapira, que eu acho muito interessante a respeito disso. Ele fala assim: a cidade espiritual de refúgio que devemos estabelecer servirá como um remédio e segurança contra a vingança de sangue, que é o Nikmat Dam. O pecado de assassinato mencionado aqui, e prestem atenção que isso aqui, às vezes,
pode gerar um pouco de polêmica, um pouco de confusão, mas estaremos aqui para esclarecer tudo isso, tá? O pecado de assassinato mencionado aqui pode ser entendido midrasticamente como se referindo ao trágico assassinato da imagem de Yeshua dentro da clipote, da casca, não é? De 2000 anos de cristianismo. Gente, por favor, não estamos aqui falando contra o cristianismo, ok? Por favor. O que nós estamos falando aqui é que dentro do cristianismo, por conta não do cristianismo atual, mas da igreja de Roma que foi surgindo e foi afastando os novos crentes, né? Tirando eles do judaísmo e foram modificando e mudando os cultos e as formas, não é? Eles criaram uma casca e envolveram Yeshua em outras vestes. Yeshua hoje não está vestido com vestes hebreias, não está vestido com vestes judaicas, ele não está usando um talit. Yeshua hoje veste vestes romanas com uma faixa vermelha. Olha. Então, é esse Yeshua. Então, ele fala que as nações podem ter recebido Jesus Cristo. É verdade, isso é uma coisa boa. Porém, o que elas fizeram? Nesse processo, elas assassinaram Yeshua, o Messias judaico, o Messias que era judeu. Eles, na verdade, inverteram. É a mesma pessoa, se você pensar, Jesus Cristo e Yeshua é a mesma pessoa. Então, como que pode nós termos assassinado uma pessoa que nós adoramos? Olha, parece contraditório, mas não é. Porque o que eles fizeram? Eles pegaram de uma forma analógica, ok? Eles pegaram Yeshua, o Messias, que era judeu, que seguia os mandamentos, que frequentava a sinagoga aos sábados, que ensinava a obedecer à lei, que disse que não veio abolir a lei nem os profetas, ele veio cumprir, ele veio completar. Porque a Brit Hadashah, o Novo Testamento, é, na verdade, o que completa todo o plano de salvação. E é por isso que ele veio completar, ele veio cumprir. Ele precisava cumprir as palavras dos profetas, as palavras da Torá. Mas nesse processo, a Roma, né, a igreja romana, o que ela fez? Ela tirou essas roupas judaicas de Yeshua, ela destituiu ele de sua glória, assim como aconteceu, né, com o sumo sacerdote Arão, quando ele estava perto de Edom. E Edom, nós sabemos que representa o cristianismo, que são irmãos dos judeus, ok? E Arão foi para lá e foi despido de suas vestes, foi despido de sua glória para passar para outro, para o seu filho, né? Porque ele morreu ali. E Yeshua foi a mesma coisa. Yeshua agora não está mais, não é mais judeu, Yeshua é romano. Yeshua aboliu a lei, e Yeshua liberou todos os alimentos, e Yeshua fez muitas coisas contrárias à Torá. Esse Jesus que eles pregam, e, gente, não tem a ver com a palavra Jesus ou Yeshua, não há problema em falar Jesus, ok? O problema aqui está na personalidade. Eles mudaram a personalidade do Messias. Eles roubaram a glória dele e aprisionaram ele ali dentro daquele sistema. E é esse o trabalho hoje que nós temos que fazer. E outra coisa, continuando, porque não são só os cristãos, prestem atenção. Mas no processo elas assassinaram Yeshua, o Messias. Seu único remédio é a cidade de refúgio. Essas cidades de refúgio que serão construídas quando o Mestre vier, é para que essas pessoas que se arrependam, essas pessoas que neste processo se arrependam do que fizeram, porque não tinham intenção, justamente porque não tinham conhecimento, elas possam se proteger do vingador de sangue quando ele vier. E aqui fala também, ó, da mesma forma, Israel também é culpada de rejeitar Yeshua como Messias de Israel nos últimos 2000 anos, principalmente porque os irmãos de José contribuíram para cometer o maior pecado de homicídio da história da humanidade, que foi o quê? Eles não mataram José. Vocês entenderam que não é a questão de matar fisicamente, propriamente dito, é a intenção de matar. Então, eles tinham a intenção de matar José, não mataram, venderam José, mas pecaram aquele ketonet, né, aquele manto que Jacó deu a ele, e sujaram de sangue. Mataram ali um animal, sujaram de sangue e mataram, como se ele tivesse morrido. Então, para Jacó, o filho dele, José, tinha morrido. Da mesma forma, para Israel, acontece com Yeshua.
É como se Yeshua tinha morrido, ele não existe. Ele sumiu, desapareceu para eles. Quem está ali é um Jesus, é um Cristo que perseguiu eles. Só que nós sabemos que não foi Yeshua que perseguiu, não foi Jesus que perseguiu os judeus, foi Roma. E é por isso que nós chamamos aqui todos vocês, saiam de Roma. Quando nós estamos falando saiam do sistema do cristianismo, o que nós queremos dizer é saia de Roma. Não é para sair da igreja de vocês, não é isso que nós estamos falando. De modo algum. Nós estamos falando para sair de Roma, sair desse sistema que aprisionou Yeshua ali dentro. Porque, gente, é uma responsabilidade imensa. Yeshua, ele vem, e ele vem como vingador de sangue. Ele não vem mais como servo sofredor, não vem mais como Ben Yosef. Ele agora vem como Ben David, como filho de Davi, como rei. Mas antes ele vai vingar o sangue de todos aqueles que morreram em nome desse falso Messias que criaram. Como eles tiveram muitos outros falsos messias, mas esse também é um bezerro de ouro. Gente, lembra no deserto o bezerro de ouro? O bezerro de ouro, vocês acham que eles fizeram outro Deus e começaram a adorar o bezerro? Não, eles fizeram apenas uma imagem do que eles acreditavam que pudesse ser Deus, e eles deram um nome, Yud e Rei, e Vav e Rei. É o nome do Eterno. O nome do bezerro de ouro não era bezerro de ouro, não era qualquer outro nome. Eles adoravam Adonai, eles adoravam Hashem, só que a partir de uma imagem. É isso que está acontecendo. Os cristãos, eles estão fiéis, eles estão com amor, eles realmente são fiéis a Jesus. Isso não é o mal, mas eles estão cometendo esse pecado não intencional, e é por isso que eles precisam ir para a cidade de refúgio. Para eles se livrarem, eles precisam se arrepender agora e ajudar, porque o caminho que nós temos que fazer é construir essa estrada, construir esse caminho para a cidade de refúgio, para que tanto os judeus, quanto os gentios, quanto aqueles que vêm nas nossas, possam caminhar juntos até a cidade de refúgio, para quando o Mashiach vier. Esses serão protegidos, como diz em Apocalipse, aqueles que têm o testemunho de Yeshua e os mandamentos de Deus, porque todos os outros eles sofrerão as consequências. São eles que serão mortos na hora, naquele momento, com aquelas pragas, com a espada que sai da boca de Yeshua. Então, gente, vamos ficar atentos. É nossa responsabilidade tirar essa clipá, tirar essa casca de Yeshua e apresentar o Yeshua verdadeiro, quem ele realmente é, para que os irmãos dele possam reconhecer, para que os nossos irmãos judeus possam reconhecer o verdadeiro e autêntico Messias. E só assim Yeshua volta, porque Yeshua falou: vocês não me verão mais, até que vocês vejam, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Em hebraico é Baruch Rabá, Beshem Adonai. Baruch Rabá significa seja bem-vindo. Nós falamos bendito na tradução, que também podemos falar, porque Baruch também é bem dizer, mas nós estamos falando que seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Messias, filho de Davi. Mas eles só vão fazer isso quando eles reconhecerem. Isso é nossa missão. Não é levar Jesus Cristo para eles, porque Jesus Cristo matou muitos deles. Nós temos que levar Yeshua HaMashiach, Yeshua o Messias, para eles reconhecerem. Mas é importante também entender que a casa de Israel, a cidade de refúgio, ela não funciona com as regras, qualquer regra. A casa de Israel tem as suas regras. A cidade de refúgio, os levitas estão lá ditando as suas regras, que é a regra da Torá. Então não adianta também, nesse ponto que a Luana tocou, apenas as igrejas chegarem e trocarem Jesus e começar a falar Yeshua. Começar a fazer uma versão das festas. Vamos fazer o Yom Kippur. O jejum de Yom Kippur é você vir aqui e fazer uma doação de R$100, de R$200, de 100 euros, de 200 euros, fazer o sacrifício no altar. Não. Nós temos que aprender com quem está ensinando a Torá. São os levitas, é a casa de Israel. A casa de Israel.
Nós somos convidados. Quando alguém vem na nossa casa, é convidado para vir à nossa casa. A pessoa vai vir à nossa casa e vai fazer o que quiser, vai tirar o sapato, vai jogar o sapato para o alto, vai comer no chão. Não. Ela vai olhar os anfitriões daquela casa e vai tentar se portar da forma que os anfitriões daquela casa estão se portando. Então é isso que a gente tem que passar. Não adianta, de uma forma, também amenizar e falar, olha só, nós queremos que todos venham, todas as nações venham, mas ir para onde? Uhum. Aquele velho ditado, se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. O nosso caminho é para Jerusalém, o nosso caminho é para a casa de Israel, o nosso caminho é aprender com a Torá, com quem é possuidor da Torá. Pois é, sempre no serviço da sinagoga nós cantamos, né? O que está escrito nas escrituras, né? De Sião Sião vem a lei, né? E a palavra de Jerusalém. Então, nós temos que focar nisso. E eu queria só encerrar, deixar aqui uma mensagem de que, gente, não somos nós que temos só que fazer esse trabalho, é um trabalho em conjunto. Os judeus, nas escrituras, diz que eles são luz para as nações. A missão deles, o objetivo deles, o que nós não entendemos muitas vezes, é que eles precisam nos ensinar a Torá. É com eles que as nações aprendem a Torá. Da mesma forma, é com os messiânicos que ele recebe quem? Yeshua, o Messias. Então, um precisa do outro. Ninguém é mais importante que ninguém. Os judeus não são mais importantes que os gentios, nem os gentios são mais importantes que os judeus. Todos precisam estar juntos, trabalhando juntos, caminhando juntos até Jerusalém. Okay? Então, gente, não julgue o outro, ajude, apoie, esteja junto, porque nós temos que defender os judeus e eles, um dia eles vão reconhecer. Eu sei que muitos deles não reconhecem os messiânicos, justamente porque há muita confusão lá fora e tem muito cristão mexendo botando algumas coisas de Torá, como o Marco falou, tocando shofar e botando talit, mas sem entendimento. Então, na verdade, gente, isso é uma questão que acaba prejudicando, porque acabam virando cristãos com um pouquinho de Torá, não é? E não é assim. Nós temos que mostrar, judaísmo messiânico é sim um judaísmo com Yeshua. Temos que fazer essa separação. É importante, ninguém é obrigado a seguir o judaísmo messiânico se não quiser. Ninguém é obrigado a sair das suas igrejas se não quiser. Mas não se denomine como um judeu messiânico se você não faz as coisas como a casa de Israel faz. Ok? Não faz isso, porque isso envergonha o nome do nosso Mashiach. Associa Yeshua ao bezerro de ouro que foi criado pela igreja de Roma. Então, aos cristãos que são fiéis, a única coisa que eu posso dizer é aprenda mais, estude mais e venha junto. Seja dentro da sua igreja, ensinando para os seus irmãos dentro da igreja, seja ensinando para a sua família, seja também acompanhando e seguindo aqui o judaísmo messiânico, e se essa for a sua intenção, se esse for o seu objetivo, se você realmente achar que deve. Ok? Porque, assim, temos todos que estar juntos com o mesmo propósito, rumo ao alvo, que é o Messias, rumo a Jerusalém, que é a nossa cidade de refúgio. Amém. E para a gente encerrar, antes da gente encerrar a gravação, convidar todos vocês que estão assistindo aí no nosso canal no YouTube. Agora a gente vai encerrar aqui e vamos continuar com uma sessão de perguntas e respostas. Se você quiser participar, entre em contato conosco, vai estar os contatos aqui do nosso chat do WhatsApp. Entre em contato conosco se você quiser aprender mais. A gente está preparando aí muito material, muitas oportunidades para todos aqueles que queiram aprender a seguir um judaísmo messiânico autêntico, tá? Muito que tem aí fora não é autêntico, muito que tem aí fora não é judeu. Ser verdadeiro, entender seu papel como aqueles das nações que precisam ir até outros das nações, ensinar a Torá e construirmos juntos essa autoestrada para Jerusalém,
Shabbat Shalom.